Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era 1, né? Tem o Nova Era 1 da frente, Nova Era 2 de trás, enfim, ali depois da garagem São Francisco, é o nosso ponto de referência. Passou o trevo do bairro, passou o trevo da BR-040, você entra a primeira à esquerda, você só seguindo o fluxo, a segunda à esquerda você sobe e você vai estar lá conosco hoje às 3 horas da tarde, segundo elo da campanha Poder no Sangue de Jesus. À noite o departamento, o grupo de intercessão num tempo de oração. Amanhã é grupo familiar, né? Estamos meio que devagar por causa dessa questão de pandemia. Sexta-feira, terceiro elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Quarta-feira, quero te fazer um convite muito especial. Quarta-feira, aliás, sábado, né? Desculpe, sábado. Sábado nós temos o culto de casais. Será muito bacana, uma dinâmica bem legal. Encerrando a palavra do mês de março. Isso, que nós ministramos sobre o vasos, né? O vaso, ele é importante por aquilo que ele recebe por dentro, o que está dentro dele, que o faz, né, ser valioso, né? Usamos até uma passagem bíblica bem legal. E sábado vai ser bem bacana, bem legal, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado a estar lá participando conosco, ok? No domingo de manhã, às 8 horas, nós temos o primeiro culto, depois 9h30 e depois às 6h30 da tarde. E será um tempo muito bacana também, muito bacana. Será um culto bem legal, você é o nosso convidado, convide alguém para estar lá cultuando, louvando, buscando o nome do Senhor Jesus, né? Tempo de nós orarmos e buscarmos a presença do nosso, olhando a luz aqui, do nosso Deus poderoso, amém? Bom, deixa nós falarmos com você, né? Estamos dentro de uma série chamada Vida Cristã, né? O Ser Cristão, como que é ser esse cristão. Nós somos chamados a ser, né? Fomos nomeados, como nós aprendemos em algumas partes no início do estudo, né? Aprendemos que fomos notificados, chamados como este cristão, né? Discípulo, aqueles que estão no caminho. Aprendemos algumas características, depois entramos com os livros, com as cartas de Apocalipse, para termos uma ideia também sobre alguns procedimentos cristãos. E aqui nós temos algumas cartas de Paulo, aonde nós temos como exemplo esse ser cristão. Amém, meu amado? Então, ontem, segunda-feira, nós estamos falando sobre o livro de Gálatas, que fala do cristão, que é ter um comportamento, ou seja, de criança imaturo. E aí que está o problema. Então, se nós somos notificados por Paulo, através da carta de Gálatas, dos cristãos que tinham um comportamento como o de criança imaturo, então nós temos a primeira informação, devemos buscar um crescimento em Cristo e a nos amadurecermos em Cristo. Agora o interessante é que essa falta de maturidade e esse comportamento cristão, de criança aliás, era por causa do procedimento dessas pessoas, a atitude dessas pessoas, a forma com que essas pessoas elas se comportavam. Então, quando Paulo estabelece essa igreja em Galácia, os Gálatas, essa igreja começa a ser sediada, cercada por um grupo de pessoas, por uma doutrina chamada judaizantes. Eram aqueles que pregavam o judaísmo dentro dessa igreja convertida a Jesus Cristo e através de judeus convertidos, por causa da circuncisão.
O que é uma circuncisão? A circuncisão se dá no 7º ou 8º dia do nascimento de uma criança. E é pegado, puxa a pelinha do pênis da criança, aquela pelinha em excesso, e corta. Aquilo era uma cerimônia espiritual do judeu declarando a obediência à lei e os mandamentos da Torá. Então fala da circuncisão. A circuncisão ela tem dois objetivos. O primeiro, segundo a lei, né, dada a esse povo, e primeiro, a lei dada a esse povo, e segundo, não era apenas uma cerimônia espiritual, esse corte, esse tirar esse excesso, né, o que acontecia? Ele gerava no corpo da criança uma liberação de anticorpos muito grande, com a corte desse prepúcio. Então a medicina mostra que isso traz para o corpo um vigor físico muito grande, porque libera muito anticorpos, a criança acaba ficando forte. E o judeu, culturalmente, é uma pessoa forte, culturalmente é uma pessoa inteligente, enfim, não só apenas porque era o povo de Deus. Então isso também trazia os benefícios em relação ao cumprimento da lei e também o benefício em relação à saúde própria. E o interessante é que essa pelinha tirada, ela evita também o câncer, me desculpe a colocação aqui, o câncer de pênis, porque não se limpa direito, não tem uma higienização adequada, né? Então a pessoa acaba atraindo algum tipo de doença e bactéria. Isso, né, com tirar esse excesso, evitaria algumas complicações na parte de cuidados de bactérias, de higiene e tudo mais. Maravilha? Glória a Deus, aleluia, né? Isso nós aprendemos muito com o irmão Julinho, né? Quando ele ministrava, um trabalho bem bacana, quando nós fazíamos com os homens, né? Saímos com os homens, né? A bem da verdade ainda fazemos isso. Saímos com os homens para um dia, né? Bem legal, bem descontraído, e ali fala-se da saúde do homem e acaba-se aprendendo muitas coisas em relação a esses cuidados que o homem precisa tomar com o seu corpo, com a sua saúde. E bacana, né? Bom, é um trabalho que a gente faz agora por questões de pandemia, de isolamento e tudo mais, a gente infelizmente ficou meio que sem realizar o ano passado. Esse ano também a gente não sabe como que vai acontecer. Mas enfim, maravilha, vamos voltando para cá. Então, a palavra, olha o que Paulo escreve essa carta, olha como que Paulo escreve, olha o que Paulo relata, a forma de relatar essa carta, olha só. Gálatas 2,18 diz assim: se reconstruo o que destruí, provo que eu sou um transgressor. Gálatas 2,18: se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Trocando em palavras, se eu volto a fazer o que eu busquei em Deus para poder parar de fazer, eu sou um transgressor. É o que Pedro fala, isso, o Pedro fala, a Bíblia Sagrada fala da porca voltando ao seu espojadouro, ao seu chiqueiro. É como um cão que volta ao seu vômito e come do seu vômito outra vez. Nossa, me perdoe falando isso na hora do almoço. Me perdoe, me desculpe, foi sem querer. Me perdoe, esqueci que era o tempo do almoço, me perdoe. Mas é isso. Só para você ter uma ideia que é uma verdade, a igreja tem um sítio, e muito entusiasmado, muito empolgado, muito tudo, né? As pessoas falando aquela coisa. Nós procuramos criar alguns animais ali. Tivemos um grupo de vaca leiteira, tivemos muitos porcos, ainda tem umas galinhas lá. E esses porcos, eu gostava de dar banho neles, cuidar deles.
A gente dava uma vez por semana, eu ia para lá, entrava dentro do chiqueiro, jogava água, dava banho, limpava o chiqueiro, aquilo, a água ia para a corrente, ia escoando para lá. Era muito legal, mas soltava o porco. Aí nós tínhamos um espaço confinado, que era a pocilga, né, onde eles ficavam confinados, onde tinha baia, onde eles comiam e tudo mais, onde eles eram guardados, protegidos, né? E tinha um espaço aberto, cercado, para eles ficarem ali, né? Tomando sol, enfim. Ah, nós dávamos um banho no porco, nos porquinhos, né? Era muito legal, era isso daqui, a cabeça ia longe, né? Tratando os animais. Era muito difícil, porque ele é muito complicado de tratar, é porque é porco mesmo, né? Ah, irmãos, era soltar eles iam para o barro, eles acabavam de tomar banho, eles rolavam na poeira, rolavam no barro. É lógico que tem toda uma estrutura de proteção, de parasitas, né? Isso tá certo, né? Para não é diferente do boi, do cachorro, que às vezes a mosca posa. Então eles tinham essa também casca de terra em volta. Ilustra muito o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. É o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles estavam voltando às coisas que eles destruíram, ou seja, não praticavam mais, não faziam mais. Olha que coisa interessante. Como que eu posso voltar a um estado em que eu lutei em oração para não viver mais? Como que eu posso voltar a ser o que eu era se eu orei tanto para deixar de ser? Não sei se você está me entendendo. Como? Então havia esse estado de transgressão nessa igreja, essa criança. Por isso que é um estado de maturidade de criancice, é igual criança. A criança faz uma arte, você vai lá, corrige, e depois ela volta a fazer a mesma coisa. Aí você fala, mas outra vez? Quantas vezes a gente não fala isso, né? Outra vez? Você está fazendo isso outra vez? Ou às vezes nós falamos assim, de novo? Então mostra imaturidade, mostra criancice, como crianças. Paulo mostra esse cristão como criança, ou seja, ele mostra esse cristão sendo criança e dizendo para a gente a seguinte coisa: não façam isso. Se você orou para que alguma coisa fosse destruída em você, às vezes você tinha um comportamento, uma atitude, um conceito, uma forma de dizer, de falar, de tratar, de se expressar, de se vestir, alguma coisa. Se você orou para que Deus tirasse isso tudo de você, para que Deus destruísse isso na sua vida, como que agora você volta? Então, quando acontece, está mostrando que eu sou um transgressor. E então essa igreja viveu isso. Por quê? Os judeus convertidos e circuncisos, eles diziam a seguinte coisa: você também tem que circuncidar. Mas espera aí, eu sou salvo pela graça. Jesus já conquistou isso para mim na cruz. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que agir isso. Eu não tenho que fazer dessa forma. Eu não preciso fazer dessa forma. Eu sou salvo pela graça e não pela lei. Mas eles estavam voltando aos rudimentos da lei, voltando a fazer coisas desnecessárias. Então isso trouxe um grande problema para Paulo em relação a essa igreja. Por isso que ele fala de uma forma muito pesada, muito dura: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então aí vem uma palavra para a gente: ser cristão não é reconstruir o que Deus nos ajudou a destruir. Não é reconstruir aquilo que Deus nos ajudou a nos livrar. Olha,
É como nós falamos, a porca voltando ao seu espojadouro, ao seu chiqueiro, à sua casa. Ela toma um banho, ela se prepara, ela fica legal, de repente ela volta para a lama outra vez, ou como um cão que volta ao seu vômito. Não sei se você já viu isso, eu já vi, é horrível, é nojento. E a Bíblia Sagrada fala disso. Então, Paulo ele tinha essas questões, teve esse embate muito forte com os Gálatas por causa disso. Nós fomos alcançados pela graça. Jesus cumpriu toda a lei por nós. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entendeu? Então, os Gálatas, eles voltam às práticas do judaísmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, nós trouxemos uma pessoa aqui na igreja para dar o seu testemunho. Foi muito bacana o que ele fez, deu o seu testemunho e tudo mais. E de repente essa pessoa, ela vem com um nome judaico, ela vem com cânticos do judaísmo, ela vem com práticas judaicas, ela vem guardando o sábado, comemorando as festas, as datas. Como um judeu deixou o seu cabelo crescer, fez os cachinhos lateral como judeu, começou a se vestir como judeu, colocou o kippah como judeu, e o nome dele passou a ser pronunciado com uma pronúncia judaica, Shimael. Não era mais Ismael, Shimael. Eu cheguei para minha esposa e falei assim com ela: não demora muito, ele vai acabar com o ministério dele. Não demora muito, ele não vai mais ser chamado por ninguém. Batata. Não foi uma palavra de maldição, não foi uma palavra negativa, foi uma palavra daquilo que ele estava tentando viver. Falei para minha esposa, falei para a Nislane, não vai conseguir. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Então, reconstruir aquilo que Deus me ajudou a destruir, eu sou transgressor. O que às vezes nós temos construído, reconstruído, e nos trazendo a transgressão daquilo que Deus, da forma que Deus nos alcançou. Olha que coisa interessante. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Por que às vezes, por que Deus fala para a gente lá no livro de Apocalipse, quando ele escreve as cartas, falando assim: o que eu quero que você, desculpe, eu não me lembro qual a carta, me perdoe, é muita informação que a gente acaba se esquecendo. O que ele diz? Volte ao primeiro amor, destrua ou deixe destruído aquilo que não te serve mais na vida cristã. Quando ele fala isso, ele está falando assim: olha, você reconstruiu algo. Reconstruiu o quê? Um comportamento. Reconstruiu o quê? Uma atitude na sua vida. Reconstruiu o quê? Uma ação que você orou para não ter mais. Para superar um momento na sua vida que você orou para Deus te dar forças para você superar, e você está construindo outra vez, aliás, reconstruindo outra vez. Reconstruindo, ou seja, tentando fazer de volta. Às vezes nós vemos as pessoas, quando elas se convertem, nossa, elas abraçam o Evangelho, mas de uma forma tão preciosa e poderosa. É fantástico a forma que elas abraçam o Evangelho. Depois, com o passar do tempo, elas começam a reconstruir os seus antigos comportamentos, falando mal dos outros, defraudando, mentindo e outras coisas que eu não vou ficar falando aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo revelou no seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo já mostrou para você. Se você está reconstruindo aquilo que você orou para que Deus te ajudasse a destruir, então você tem que ter um conserto com Deus. Então eu não vou falar nada.
Aliás, Deus me perdoe, não precisamos falar. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí, conduzindo o que nós temos aprendido para a glória do nome dele. Por isso que essa igreja era como uma criança. A gente não fala isso, poxa, outra vez, de novo. Às vezes a gente fala assim, poxa, não aprendeu ainda? Né? Então são esses comportamentos que os Gálatas apresentaram. Entretanto, a característica desse crente é desejar agradar a Deus, buscando através do seu próprio entendimento e considerações humanos, fazer o que é certo. Porém, o reino é o conhecimento de Deus, são muito diferentes dos nossos. O reino e o conhecimento de Deus é muito diferente do nosso. Assim, esse se torna um crente insensato, imaturo, infantil. Olha que coisa interessante. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele por que natureza. Olha só o que diz lá em Gálatas 4, 8 e 10. Uma das coisas que chamou a atenção de Paulo, que fez com que Paulo rompesse com Pedro, olha o que acontece. Pedro, olha o que acontece. Preste muita atenção no que eu vou ler aqui para você. Nós estamos falando dos crentes imaturos. Olha aqui o que eu vou falar para você. Olha só. No Gálatas capítulo 2, 14 e 15, foi o ápice do rompimento de Pedro com Paulo. Diz assim o texto sagrado. Quando vi que não estavam andando de acordo com o evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Por quê? Pedro estava com dois comportamentos nesse momento. Quando ele estava com o judeu, ele tinha um comportamento. Quando ele estava com o gentio, ele tinha outro. Isso chocou Paulo. Espera aí, o que está acontecendo? Ei, o que está havendo aqui agora? Não estou entendendo o seu comportamento. Não estou entendendo por que você está falando dessa forma. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Então, Paulo repreende a Pedro na conduta dele, porque ele estava tendo um comportamento estranho com o judeu e com o gentio. Ou seja, ele estava fazendo o diferente daquilo que ele falava. Ele estava fazendo diferente daquilo que ele estava falando. E aí Paulo não aceitou isso. Paulo era judeu, fariseu, judeu. Paulo era muito sério no comportamento. Não. Lógico que ele tinha suas falhas, ele tinha os seus erros, ele anuncia e tem a coragem de anunciar. Em Romanos capítulo 7, ele diz que homem miserável que eu sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele fala dessa luta, dessa questão que ele desafiadora na vida dele. Ele fala de um espinho na carne, que ele questiona a Deus esse espinho, e o próprio Deus fala, a minha graça te basta. Então, mas ele não entendeu o comportamento de Pedro. Ele não concordou com o comportamento de Pedro. Contrário àquilo, ele estava se comportando, contrário àquilo que ele estava falando. E aí, o negócio azedou entre eles, desculpa a expressão, o negócio não deu cola, Pedro vai para um lado, Paulo para o outro, e aí assim acontece esses rompimentos, mas nada que atingisse a vida espiritual deles, nada. Simplesmente não deu, não foi o que aconteceu. Então, esse tipo de crente é necessário estar dentro de uma igreja com irmãos firmados na fé, verdadeiramente em Cristo, para assim crescer, chegando a ser crente verdadeiro e firmado. Então, a gente mostra isso. A Gálatas mostra esses comportamentos. Aí, no Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 10, diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Aí Paulo bate pesado em cima desse comportamento. Ele bate pesado sobre essas atitudes que os Gálatas estavam voltando a fazer. Meu Deus do céu. Meu Pai da glória. Olha, eu estou muito esperando que o Espírito Santo te revele as coisas, para ele não ficar tendo o desprazer de falar coisas que a gente às vezes se apega. Irmãos, a gente largou uma idolatria e dentro da igreja tem uma outra idolatria. Tem isso ungido, 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 olha, tá, isso ungido, olha, ungido, isso. Complicado demais, entendeu? Ponto de fé, porque na Bíblia tinha um cajado, na Bíblia tinha um sal, na Bíblia tinha isso tudo, mas Jesus resumiu tudo nele, pronto, acabou nele, está toda a fonte de graça, de misericórdia, de cura, de prosperidade e tudo. Nele está tudo, irmãos. Não quero me desculpar, mas eu já sempre ensino que às vezes nós fazemos as coisas de uma forma didática, assim como nós entendemos que Jesus fez, sem colocar poder, nada ali, só para poder nos ensinar alguma coisa. Então olha só como é que esses poderes, princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, ou seja, vocês estão voltando a praticar o que está na lei, festa, data, isso, aquilo, e muitas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Paulo dizendo aos Gálatas, vocês foram livres, nós somos livres em Jesus Cristo, nós somos chamados para a liberdade. Mas nós não podemos usar essa liberdade para fazer coisas erradas, porque somos livres. Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias, meses, ocasiões, festas específicas, e até hoje não tem um grupo de pessoas que de 4 horas de sexta-feira a 4 horas de sábado não fazem nada? Estão voltando, estão querendo se tornar escravos outra vez. Aí no Gálatas capítulo 3:3 diz assim: sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabareis? Nosso Deus, olha que palavra de orientação para nós. Sois vós insensatos? É uma pergunta. Ele não está afirmando, ele está perguntando. Se ele faz uma pergunta é porque ele quer que do outro lado alguém pense, analise. Quando nós fazemos uma pergunta, nós esperamos que do outro lado a pessoa, ela analise, ela pense, ela se posicione para dar uma resposta. Então Paulo fala assim: vocês são tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito Santo, e pela carne que agora acabareis? Nossa, acabei de atender um telefonema agora, e a conversa que eu tive no telefonema me trouxe esse versículo agora. Puxa vida! Falando de uma situação e acabando de concluir. Olha, sois vós tão insensatos? Gálatas 3:3. Tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabareis? Começaram cheio do poder de Deus, vai terminar na carne? Nosso Deus! Meu Pai da glória! Olha, tanta coisa está fluindo aqui, ó, tanto balãozinho de coisinha que está aparecendo aqui. Jesus!
Meus filhos, aí Paulo vem e faz uma declaração. Ele se mostra agora. Ao ponto dele usar esse versículo, diz assim, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então Paulo ele traz uma ilustração de uma dor violenta para que Jesus seja formado neles. Seja Cristo formado nos Gálatas, para que eles abandonem essas questões de voltar aos rudimentos da fé, daquilo que não tem poder e que acaba escravizando. Outro dia, irmãos, eu fico pensando nessas coisas. Outro dia teve uma pessoa que colocou uma mesa, né, judaica. Aí começou-se, né? Meu pai. Por isso que isso me incomoda muito. Não é lógico que a gente não é o dono da verdade, mas a palavra está aqui diante da gente. A palavra está aqui conosco, né? Então isso, sabe, é complicado, né? Muito complicado. Mas enfim, vamos continuar. Ouçam bem que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Olha, para encerrando aqui, Gálatas 5, 2, 6. Sexta-feira, vamos falar dos filipenses. O ser cristão cooperador. Mas vamos terminar Gálatas aqui agora, com essa passagem 5, 2 e 6 de Paulo. Capítulo 2 de Gálatas, capítulo 5, verso 2 e 6 diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, que é, né, passar por essa cerimônia, adultos, isso é feito no 7º dia da criança, quando a criança é recém-nascida. Agora adulto, passar por isso, já foi salvo por Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Olha, não para ser salvo você tem que fazer isso, não, sou salvo pela graça. Olha, para ser salvo você tem que carregar uma cruz até o pé, não sei, não, pela graça eu sou salvo. Se você quer ser salvo, você tem que fazer a circuncisão, passar por essa cerimônia. Não se deixe circuncidar. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. A morte dele, a graça dele. Ou, eu não vou me circuncidar. Essa circuncidar-se, depois eu posso entrar, tem um detalhe espiritual disso. Mas não é só se circuncidar, mas outras coisas, se quiser voltar. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então, às vezes, a pessoa acha que se submeter a uma costume, tem que fazer, tem que ser assim. Não, é pela graça, é pela fé que nós somos salvos. Se vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, pois é mediante ao Espírito Santo que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Fé, graça, é o que nos salvou. Aí ele continua dizendo a seguinte coisa: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Maravilha! Viu? Então, para que eu vou ficar voltando
há meses, há dias, há festas, há anos, há isso, ou aquilo outro, ou aquilo outro. Se é pela fé, se é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo deixa essa carta de Gálatas mostrando que nós temos que, em Cristo, amadurecer, crescer, deixar de mimimi e ser adultos fortalecidos na fé, na graça, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ser cristão é ser maduro, é ter os seus problemas, seus desafios, suas desavenças, suas dores, mas estar firme ali, entendendo que tudo isso faz parte de um crescimento, amadurecimento, despertamento para a glória de Deus. É isso daí, Amanda. Muito bem colocado. É por aí mesmo, entendeu? É falta de leitura. Por isso, graças a Deus, programa Encontro com a Palavra. Tá aqui, ó. Tá na palavra. Tá escrito aqui, pronto, acabou. É lógico que algumas coisas a gente tem que recorrer a entendimento, a um esclarecimento, a outras opiniões. Mas é isso daí, tá bom? Vamos lá, quero encerrar dizendo Gálatas 2,18. Isso daqui dá um assunto bem legal. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Não reconstrua aquilo que você jejuou, aquilo que você orou, para não ter na sua vida mais. E você sabe o que nós estamos falando. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso, junto com a palavra de Deus, em nome de Jesus, e nos prepararmos para hoje, meia-noite, Eu queria que você espalhasse isso. Eu vou colocar agora, depois do almoço, um cartaz nas redes sociais. Espalhe esse cartaz, espalhe esse convite para todo o estado, todo o estado de Minas Gerais. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o estado de Minas Gerais, vai passar por um momento de oração à meia-noite, orando pelo Brasil, pela família, pela igreja, clamando cura divina, clamando a bênção de Deus sobre nossas vidas. Vai ser muito precioso. Não fique de fora. Nós vamos mandar o endereço da nossa página no Facebook. Será feito ao vivo, e vai ser algo muito precioso, algo muito poderoso, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser um tempo muito bacana mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Então se prepare. Hoje à tarde, 3 horas, 7h30 da noite, e à meia-noite em ponto, nós vamos entrar com uma palavra de oração e vamos entrar orando pelas igrejas, pelo Brasil, pelas famílias, pelos doentes. Vai ser fantástico. Se você tem alguém doente aí, peça ele para poder abrir a página, entrar no Facebook. Todo mundo tem Facebook hoje. Todo mundo tem, graças a Deus, o negócio, mesmo que às vezes não tenha tanta habilidade, mas de alguma forma a pessoa sabe mexer. Se não souber, pede alguém para poder mexer, abre lá, e Deus, nós vamos estar ao vivo participando, junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular, a nível estadual. Vai ser algo muito precioso, ok? Vamos orar? Agradecendo a Deus por esse momento tão precioso. Sexta-feira, nós vamos falar da igreja de Filipenses e depois nós vamos falar da igreja de Tessalonicenses. A igreja de Filipenses é o crente cooperador. A igreja de Tessalonicenses é o crente preguiçoso. Oh, meu Deus do céu! E aí a gente vai aprendendo como ser cristão, cooperador e trabalhador, não preguiçoso. Amém, amado de Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos mandar, o link lá no Zap para você estar acessando, participando
em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Nós te bendizemos por nós estarmos lendo a tua palavra, estarmos juntos com os teus filhos nesse momento, meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, que nos ajuda de forma muito preciosa, que tem nos ajudado a ficar firme em meio às nossas lutas, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, em meio a tantas coisas, Pai, negativas. A tua palavra tem nos sustentado, graças a Deus. Obrigado porque o Senhor tem estado presente conosco. Obrigado porque o Senhor está presente com o teu filho. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente na hora da angústia. É nesse momento que o Senhor está presente. É nesse momento que o Senhor mostra, através do Espírito Santo que está do nosso lado. Pai Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha alcançar essa família, essa casa, este lar, de uma forma muito preciosa e poderosa. Nos ajude a ser praticantes da palavra e não só ouvinte. E, ó Deus, quero te pedir que o Senhor venha estender as tuas mãos, liberando cura, provisões, prosperidade. Venha liberar, meu Deus, sobre o teu filho, meu Pai, a tua bênção, o teu poder, tua graça, tua misericórdia. Venha liberar sobre essa família, Pai, portas abertas para o trabalho. Venha liberar sobre essa família saúde. Venha liberar sobre essa família batismo no Espírito Santo. Venha liberar sobre essa família salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alcance cada um de uma forma preciosa. Assim te pedimos, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amado de Deus. Maravilha. Estamos terminando o jejum da vitória, dia 25 de abril. Queremos levantar um grande clamor hoje, à madrugada, para a salvação de almas. Teremos um batismo, né? Domingo agora. Quem sabe você tem aí pregado para alguém, falado com alguém, para essa pessoa se converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, muito poderoso e muito maravilhoso. Amém? Hoje à noite, meia-noite, nós nos encontramos novamente para um grande mover de oração. Irmãos, o céu vai abrir sobre nós meia-noite. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Deus abençoe. Uma tarde maravilhosa, um feriado. Tá ventando geladinho, tá um friozinho assim. O que você faz? Você vai para debaixo da coberta agora, depois do almoço, e aí fica ali, lendo, ouvindo, e glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Uma boa tarde. Fique com Deus. Até sexta-feira, meio-dia. Até hoje, meia-noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe.